Quando eu falo de pluralização, eu te falo de um conceito totalmente ausente de conteúdos sólidos, de conteúdos únicos. A pluralização de ideia traz exatamente o formato de que todos os caminhos levam a Deus, de que tudo depende da forma como eu acho, como eu acredito, porque na pluralização o que reina é o relativismo. E nós vivemos a era em que o relativismo reina. O relativismo moral, o relativismo de ideias, o relativismo religioso. Então, a pós-modernidade traz esse conceito extremamente danoso quando nós olhamos para a inerrância das Escrituras. Porque no meio de uma geração que valoriza a pluralização de ideias, nós somos chamados e nós somos sujeitos a um Deus que é um Deus de absolutos. Jesus, se revelando a nós, diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Veja bem, ele não disse que ele era um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. E isso é extremamente importante, uma vez que ao longo da história, inúmeras religiões, inúmeros pensadores, inúmeros indivíduos, cheios de filosofias modernas, cheios de uma espiritualidade vaga, tentam conduzir o homem a Deus. Então Jesus se apresenta como o único que é suficiente para isso, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus derruba essa ideia tão crescente, cada vez maior no nosso meio, da pluralização, do relativismo de ideias. A segunda ideia, o segundo conceito que formata o pensamento moderno depois da Revolução Francesa é o conceito de individualização. O pensamento é que você se basta, que você é suficiente, que você deve pensar em você, em segundo lugar você, e quem sabe depois os outros, que você deve se amar mais do que todas as coisas. E o mais complexo de tudo, de que tudo aquilo que você necessita para ser feliz está dentro de você. O processo de individualização promove um alto valor do indivíduo. A ideia também não é tão nova, uma vez que o iluminismo, há muitos anos atrás, trazia o homem para o centro de todas as coisas. Exatamente o que o processo de individualização tem feito. É por isso que até os casamentos têm sido mais difíceis de serem conservados, porque a ideia é: se me faz sofrer, não me merece. Se não gosta do meu jeito, vai embora. Então, nós temos muitas dificuldades com esse processo de individualização que nós estamos formatados no mundo de hoje, onde eu sou o importante, o meu sonho, a minha vontade, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho. Se você se enquadrar dentro desse meu eu, tudo bem. Se não, eu sigo o meu caminho, você segue o seu e está tudo certo. E isso é totalmente deformador. Quando nós olhamos para a verdade das Escrituras, desde Gênesis até tudo aquilo que o próprio Cristo nos revelou com a sua própria boca, lá em Gênesis, foi o único não é bom que Deus disse. Foi quando ele olha para Adão, e não é porque Adão se sentia sozinho, e estava coitadinho, e estava tudo muito difícil, e observava as outras criaturas e via que ele era diferente. Não, querido. Adão não se sentia sozinho, ele não estava em crise existencial. Adão, antes da queda, usufruía da presença diária do próprio Deus com ele. Adão não tinha sentimentos tão humanos e tão adâmicos que falam desse DNA dele que corre na minha e nas suas veias depois da queda. Adão, antes da queda, vivia num Éden completo, num paraíso perfeito. Ele não tinha sentimentos limitadores como você e eu temos hoje. O projeto de não deixar Adão sozinho foi do próprio Deus. Deus olha e fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a iniciativa de não deixar Adão sozinho foi do próprio Deus. E nós entendemos, então, que Deus nos fez para sermos seres de relacionamentos. Quando nós olhamos para a oração que o próprio Cristo nos ensinou, ele nos ensina a orar Pai Nosso, pedir pelo pão nosso. Isso nos lembra que nós não devemos orar Pai meu, pão meu. Ou seja, Deus nos fez para entendermos e para vivermos em relacionamentos, em coletividade. Isso também quebra a esfera do pensamento moderno da individualização.